Olá, alunos da MM Informática, bem-vindos. Estamos na aula 6 da nossa apostila do Excel. Então vamos fazer as fórmulas, as tabelas. Vocês que têm computador vão fazer seguindo as orientações deste vídeo e seguindo como tem na apostila então. Vocês que não têm computador, vamos prestar bastante atenção para entender então como que a gente faz. Tá ok, pessoal? Então a primeira tabela, nós temos um controle de vendas. Nós temos então a data, região, vendedor, quantidade, preço unitário, preço total e comissão. Vocês vão digitar essa tabela então no computador de vocês. Aqui onde a gente tem valores, a gente sempre coloca o estilo moeda. E também é importante colocar as bordas porque ele fica mais organizado, pessoal. Ok? Comissão é o seguinte, somente vai receber comissão aquele vendedor que vendeu mais de 5 unidades. Então aqui nós temos a quantidade. Quem vendeu mais do que 5 quantidades, mais do que 5 unidades, então vai ter direito à comissão. Quem não vendeu, não vai ter direito. Então nós vamos colocar uma fórmula ali indicando quem vai ter então direito à comissão e quem não vai ter. Então a fórmula é a seguinte, igual, vamos utilizar a condição C. Então igual, C, abre parênteses, vamos clicar na célula onde tem a quantidade de vendas da Denise, né, E5, e vamos fazer maior do que 5. Por que maior? Porque somente vai receber a comissão se vendeu mais do que 5 unidades, né, pessoal? Ponto e vírgula, abre aspas, tem que ser aspas duplas, senão não dá certo, e vamos digitar ali comissão, ou seja, vai receber comissão. Fecha aspas, ponto e vírgula. É importante fazer tudo como tem as aspas, o ponto e vírgula. Se fizer uma coisa diferente, já não vai dar certo a fórmula então. Vou abrir aspas de novo e vou digitar sem comissão. Então, isso significa o seguinte, que se tiver mais do que 5 na unidade E5, vai aparecer comissão. Se não, vai aparecer sem comissão. Vou pressionar o Enter e percebe que apareceu sem comissão. Por quê? Porque não vendeu mais do que 5, vendeu apenas 5. Então a fórmula é aquela ali, e eu acho importante vocês digitarem, pode ser uma a uma aqui embaixo, a fórmula é a mesma, porém, aí vocês vão colocar, em vez de colocar E5, nesse de baixo, vocês vão colocar E6, que daí é do Afonso. Mas lembrando que eu posso fazer isso automático, fazendo do primeiro e puxando o preenchimento para os demais. Mas para entender, vocês que conseguem, vamos fazer uma a uma, ok? Mas é importante entender também que basta fazer o primeiro e puxar que ele faz automático. Então quem tem direito à comissão já vai aparecer aqui. Nós temos 3 que têm direito, que é o Afonso, que vendeu 8, o Afonso, que vendeu 7, né, em agosto também, e o Afonso também, que tem direito à comissão lá do Nordeste, que vendeu no dia 11 de agosto. Então podemos definir aqui que o Afonso é um melhor vendedor que a Denise, neste caso aqui, pessoal. Ok? Segunda planilha, então. Na segunda planilha é o seguinte, se a quantidade de compra for igual ou maior do que 10 itens, que nós temos a quantidade de compras, a gente vai calcular 10% de desconto. Se for abaixo de 10 itens, a gente vai calcular 5% de desconto. Ok, pessoal? Então vamos lá. Só deixa eu colocar aqui o 10 itens, que aqui ele é separado. Muito bem. Então é importante sempre colocar as bordas, que fica mais organizado, onde tem valores, colocar o estilo moeda. E vamos à fórmula então. Então a gente entendeu o seguinte, se comprou 10 itens ou mais, vai ganhar um desconto de 10%. Quem comprou menos de 10 itens vai ganhar um desconto de 5%. A fórmula, igual C, abre parênteses, vamos clicar na quantidade de compras, aqui no caso do leite em pó, vamos colocar maior ou igual, e vou colocar o número 10. Então, se for maior ou igual a 10 itens, vai ganhar um desconto de 10%. Se não, vai ganhar um desconto de 5%. Eu posso colocar o número 10 ou fazer como tem ali na nossa planilha, que ali ele fixa lá na célula C4, mas eu acho assim mais fácil de fazer. Vamos fazer assim. Ponto e vírgula. Agora eu clico na célula do preço, menos, abre parênteses, clica na célula do preço de novo, vezes 10%. Então, se for maior ou igual a 10, vai ganhar um desconto de 10%, através dessa fórmula. Ponto e vírgula. Clica no preço de novo, menos, abre parênteses, clica de novo no preço, vezes 5%.
fecho parênteses e pressiono Enter. Deixa eu só dar uma conferida aqui na nossa tabela, na nossa fórmula. Faltou fechar um parênteses aqui. Então, qualquer detalhe que a gente fizer de errado, ele já não vai dar certo. Então, 5,22. Esse vai ser o preço da venda do leite em pó, porque tem 8 unidades. Ok, pessoal? Vou colocar o estilo moeda. Ele já arredonda para 5,23. Então, a fórmula é essa. Vocês podem fazer uma a uma ou fazer o primeiro, puxar na alça do preenchimento, vai fazer automático de todos. Naquele que tiver 10 itens ou mais, vai ganhar um desconto de 10%. 10 itens ou menos, vai ganhar um desconto de 5%, pessoal. Planilha número 3, então. Na planilha número 3, eu vou colocar aqui as bordas também, porque fica mais organizado. Aqui no total de vendas, vamos colocar o estilo moeda. Muito bem. Então, aqui é o seguinte. A gente vai colocar uma fórmula para que o produto for a capitalização, o percentual vai ser de 15%. Se, ao contrário, vai ser 20% que vai ganhar de comissão. Ou seja, se for capitalização, ganha 15%. Se não for capitalização, ganha 20%. Ok? Então vamos lá. A fórmula nós temos ali na nossa tabela, na nossa apostila. Então, igual C, abre parênteses, vamos clicar na célula D8. Né? Então, se essa célula aqui for igual a capitalização, vou digitar capitalização, fecha aspas, ponto e vírgula. Então, ele vai ganhar uma comissão de 15%. Então, vou clicar na célula C8, que é onde nós temos o total das vendas da Amanda. Então, clico na célula C8 vezes 15%. Ponto e vírgula. Se não for igual a capitalização, vai ser total das vendas vezes 20%. E fecho parênteses. Então, da Amanda, ela vai ganhar uma comissão de R$ 390. Ok? Vou colocar também o estilo moeda aqui e vou puxar para baixo. Ok, pessoal? Então, a gente tem que entender o que a gente está fazendo ali. Se for capitalização, ganha 15%, se não, ganha 20%. Ok, pessoal? Planilha número 4, então. Na planilha número 4 é a seguinte. O total de horas trabalhadas for maior ou igual a 44 horas, vai ganhar 5% sobre o salário. Caso contrário, vai ganhar 10% sobre o salário. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vou colocar as bordas também para ficar mais organizado aqui. Muito bem. No salário, vamos colocar o estilo moeda. Então, igual C, abre parênteses. Então, se a célula D8, que é a quantidade de horas, for maior ou igual a 44, então, né, ponto e vírgula, o salário dele, que está na célula E8, vamos fazer vezes 5%. Vezes 5%. Muito bem. Ponto e vírgula, ou seja, se não, ponto e vírgula fica ali, se não. Ou seja, se não for maior ou igual a 44, a gente vai colocar 10%. E fecha o parênteses. Muito bem. Então, pessoal, nós temos que entender o que a gente está fazendo nessa fórmula. Se a quantidade de horas for maior ou igual a 44, então a gente vai acrescentar 5%. Se não, a gente vai acrescentar 10%. Enter, aparece então quanto que vai ganhar de extra. Vou puxar para baixo e ele faz automaticamente os outros. Mas, como eu já mencionei para vocês, se conseguir é importante fazer uma a uma para a gente entender bem a forma que a gente está fazendo. Mas na hora de for fazer lá na prática, lá no trabalho, lá no nosso trabalho, basta fazer o primeiro e puxar para os demais então. Próxima, planilha número 5. Vamos colocar também as bordas. Agora é o seguinte, ali nós temos os atendentes, o João, a Márcia, o Tomás, o Bento, a Cristina. Nós temos o percentual de pontualidade, de organização, de qualidade, temos também a média. Eu quero saber o status agora do atendimento. Se for maior ou igual a 70%, ótimo.
Se não, se for menor que 70%, eu quero que apareça escrito regular. Então, igual se, abre parênteses, clica na média. Vamos colocar maior igual 70%, ponto e vírgula, abre aspas duplas, ótimo. Fecha aspas duplas, ponto e vírgula, abre aspas duplas de novo e vamos colocar ali regular. Fecha parênteses. Então, se for maior ou igual a 70, estamos referindo à média, vai aparecer ótimo. Se não, vai aparecer regular. Ok, pessoal? Deixa eu só conferir aqui. Tem algum erro aqui, ó. Faltou fechar as aspas duplas. Então, qualquer erro que a gente colocar aqui, ele já não vai dar certo. Então, nós temos que colocar onde tem ponto e vírgula, colocar ponto e vírgula. Onde tem aspas duplas, não pode ser aspas simples, por exemplo. Entra para seu resultado. Ótimo. Por quê? Porque tem média de 85. Eu vou puxar para baixo, vai aparecer, ó, tem dois que apareceu regular, que são os dois aqui, ó. A Márcia, que tem 61% de média, e a Cristina, que tem 67% de média. Ok? Planilha número 6. Vamos à planilha número 6, então. Aqui nós vamos colocar o seguinte. 20 mil reais, quem atingir essa cota ganha 5% de comissão. Quem não atingiu 20, não vai ganhar 5% de comissão. Ok? Então essa fórmula aqui é um pouquinho mais simples da gente entender. Então, igual se, abre parênteses, eu clico nas vendas, aqui no caso da Marcela, vamos colocar maior, igual, e vamos colocar ali a célula do B5, que é 20 mil, né, pessoal? Então, se for maior ou igual à célula B5, que é 20 mil, ponto e vírgula, ele vai ganhar 5%. Então, eu clico de novo, vezes 5%, ponto e vírgula. Então, se não vendeu mais do que 20 mil, quero para escrito ali sem comissão. Então, eu abro aspas duplas, digito sem comissão. Fecho aspas duplas e fecho parênteses. Então, pessoal, se vendeu mais do que 20 mil, vai ganhar 5%. Se não vendeu mais do que 20 mil, vai aparecer escrito ali sem comissão. Então, essa pessoa aqui sem comissão. Por quê? Porque ela vendeu apenas 12.300. Só que agora é o seguinte, eu não posso utilizar o autopreenchimento aqui, ó. Por que que não? Porque ele vai puxar sempre a célula de baixo. Sempre a célula de baixo. Exemplo, aqui ele já não puxou mais os 20 mil, porque o 20 mil é a célula B5. Aqui ele puxou a célula B6, por exemplo. Ok? Então, eu só consigo utilizar aquela opção do preenchimento automático onde as fórmulas sempre forem os valores sequenciais abaixo ou acima ou do lado. Então, esse aqui vou ter que fazer um a um. Ou eu fixo aqui na célula B5, colocando este caractere antes do B, no meio do B. Enter. Deixa eu só colocar aqui o correto. Isto. Enter. Muito bem. Agora, se eu puxar para baixo, agora vai dar certo. Por quê? Porque ele fixou no B5 lá, ó. Percebe que em todos eles aparece só o B5 aqui, que é a célula dos 20 mil, pessoal. Entendido? Então, lembrando, pessoal, nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Se necessário, faça, refaça para entender. Qualquer dúvida, chama o professor ou a professora de vocês. Vamos na próxima planilha, então. O que nós vamos calcular aqui? Calcular o mínimo de medicamentos da clínica de acordo com a situação, informar se o produto está abaixo do permitido ou está acima. Então, na situação aqui, eu quero que apareça escrito repor medicamento, se for menor ou igual a 50, e quantidade adequada, se tiver mais que 50. Então, a fórmula é a seguinte, igual C, abre parênteses, vamos clicar aqui na quantidade de dipirona, no caso B6, vamos colocar menor igual a 50, se tiver menor ou igual a 50, então, ponto e vírgula, abre aspas duplas, vamos digitar ali, repor medicamento. Fecha aspas duplas,
ponto e vírgula, abre aspas duplas de novo e vamos digitar quantidade adequada. Fecha aspas duplas e fecha parênteses. Então, se tiver mais ou igual a 50 medicamentos, vai aparecer medicamento adequado, quantidade adequada. Se tiver menos, vai aparecer repor, ok? Enter. Quantidade adequada, temos 80. Vou puxar o preenchimento automático aqui e perceba ó, que nós temos apenas 2 que tem que repor. Porque se tiver 50 ou menos é para repor, se tiver mais que 50, aparece quantidade adequada, ok? Aquela última tabela ali, pessoal, eu vou deixar vocês tentarem fazer, ok? Nós temos ali ó, a data de vencimento e a data de pagamento e a parcela de determinado cliente, ok? Então tem as parcelas ali de determinado cliente e se a pessoa atrasar, eu quero que apareça quantos dias atrasou e a situação, ou seja, quanto vai ser cobrado de multa, de juro e se está em dia. Então, se está em dia, vai aparecer em dia. Senão, a gente vai aparecer aquele juro que tem ali. Aí vocês vão tentar fazer seguindo a fórmula que está mostrando ali na apostila, pessoal. Ali em dias de atraso, vocês vão fazer igual data de pagamento menos data de vencimento. E em situação, igual C, abre parênteses, D6. O que é o D6? É os dias de atraso. Então, se os dias de atraso forem maior que zero, clica na célula A6, que é a parcela vezes 2%, ou seja, vai ser cobrado juros de 2%. Se não, vai aparecer em dia. Então essas eu vou deixar vocês tentarem fazer, ok?